Boa tarde a todas, todos. Meu nome é Andréia Zouri, sou professora do Departamento de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, coordeno o Comitê Povos Tradicionais, Meio Ambiente e Grandes Projetos da ABA, que é a entidade responsável pela realização deste painel para a 74ª reunião da SBPC, onde também sou membro do Conselho Científico. Então, quero agradecer às entidades, a ambas entidades, a ABA e a SBPC, pela oportunidade deste espaço para o debate sobre as políticas ambientais no Brasil hoje. O meio ambiente é uma preocupação de todos nós, e os cientistas brasileiros, em suas mais diversas áreas de atuação, têm contribuído com pesquisas fundamentais para a orientação de políticas públicas voltadas para o meio ambiente urbano, meio ambiente rural, o meio ambiente de povos e comunidades tradicionais, meio ambiente indígena. No entanto, na contramão do conhecimento produzido, temos assistido a diferentes dispositivos de desmanche das instituições e das normas ambientais, o que coloca em risco não apenas os direitos constitucionais no Brasil, mas a vida propriamente dita. Este painel reúne pesquisadores e pesquisadoras, assim como representantes das entidades da sociedade civil. Eu, então, agradeço a disponibilidade dos colegas que de imediato aceitaram de novo, contribuir para esse debate, agora no âmbito da SBPC. Nós temos 4 palestrantes e uma debatedora. A primeira palestrante é Sueli Araújo, que é urbanista. A segunda palestrante é Juliana de Paula Batista, que é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Terceiro palestrante é o Luiz Vinícius Sanches Alvarenga, que é historiador, arqueólogo, com mais de 20 anos de experiência em arqueologia e licenciamento ambiental. E, por último, o Wilson Cabral, que é graduado em oceanologia pela Universidade Federal do Rio Grande, mestre em sensoriamento remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e doutor em economia pela Unicamp. A nossa debatedora é a professora Edna Castro, que é doutora em Sociologia pela Universidade de Paris. Então, agradeço e já passo a palavra diretamente para a nossa primeira palestrante, a Sueli Araújo. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui de novo num evento da Associação Brasileira de Antropologia, agora na SBPC. Bom, a minha tarefa foi iniciar, iniciar os comentários sobre o desmantelamento, a desestruturação da política ambiental. E o que eu queria chamar a atenção primeiro, o Brasil ele sempre teve um papel importante nos debates sobre a política ambiental e, de uma forma mais ampla, sobre as questões socioambientais. O Brasil tem, se estima, 13% da diversidade biológica do mundo, temos 6 biomas continentais, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa, Pantanal. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, temos 12% da reserva de água doce e por aí vai, o maior número de povos indígenas isolados, e sempre fomos um país líder nos debates internacionais sobre meio ambiente e clima. Isso que é importante chamar a atenção. Essas condições nos colocam nessa liderança naturalmente. E o que aconteceu no atual governo? Nós passamos a assumir um papel meio de pária, de estar numa luta contra tudo aquilo que quem trabalha no tema acredita. A nossa política ambiental ela foi construída muito devagar. Nós temos legislação da década de 30, de 60, mas vamos pegar como marco a 1981, o ano final do regime militar, o ano da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que estruturou o SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que colocou licenciamento ambiental como uma regra nacional, é o artigo 10 dessa lei de 1981 que fez isso. A partir desses 40 anos, nós temos governos mais preocupados com a questão ambiental, menos preocupados, com orientações ideológicas bastante distintas, mas nós nunca tivemos
os órgãos que atuam em meio ambiente no governo federal lutando contra a política ambiental, lutando pelo desmantelamento da política ambiental. Esse que foi a grande novidade, e é quase uma tragédia, na verdade, no governo Bolsonaro, né? Você vem num crescendo que tem avanços e retrocessos ao longo de 4 décadas, mas você vem num crescendo de institucionalização da política pública, que tem uma série de problemas e sempre teve, né? Nós não tivemos só desmatamento alto no governo Bolsonaro, nem problemas com garimpos irregulares ou ataques às populações indígenas, mas o que está acontecendo agora, a grande diferença é que o governo central, na verdade, ele dá respaldo, ele dá apoio para uma série de irregularidades, né? Ele contesta a própria política ambiental. Assim, o que é esse caso de política ambiental, socioambiental no governo Bolsonaro? O que você vai além do que essa literatura aponta? É o grau, a força desse ímpeto de desconstrução, de desmonte arquitetado e planejado, porque tudo faz lógica. Nesses 3 anos e meio, o que nós podemos falar que ocorreu? Uma consolidação de uma narrativa de deslegitimação dos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Isso começou na campanha eleitoral de 2018. O próprio candidato Bolsonaro, a ideia original era nem ter Ministério do Meio Ambiente, aí os ex-ministros todos os ex-ministros vivos se uniram, né, contra isso, e a sociedade também. E isso foi afastado e eles resolveram, quer dizer, já que eu não consegui extinguir o Ministério do Meio Ambiente, vamos destruir por dentro, e é isso que está acontecendo. E talvez seja até mais duro destruir o que eles estão fazendo na destruição por dentro, né? Essa narrativa de deslegitimação, ela é permanente, ela está nas lives do presidente da República, ela está no discurso do ex-ministro Salles. O atual ministro é tão calado e ineficiente que mal tem discurso, mas ele continua no mesmo, dando sequência ao mesmo projeto, né? Então, quando o presidente da República fala eu odeio o ICMBio, ele falou isso numa live, ou o IBAMA é uma indústria de multas, ele está fazendo, está consolidando essa narrativa. E essa narrativa não para no presidente da República, ela é liderada por ele. Isso em campo, lá no meio da floresta, nos pampas, isso tem muita repercussão, isso dificulta a atuação dos órgãos de fiscalização num grau bastante elevado, porque a mensagem que se passa é o governo apoia quem descumpre a legislação ambiental. A política ambiental ela tem componentes regulatórios fortes em qualquer país do mundo, né? E o governo é exatamente contra isso. Ele vê as regras ambientais como entraves a serem superados, e entraves a gente afasta. Logo no início do governo, o Ministério do Meio Ambiente foi esvaziado, se retirou a Agência Nacional de Águas, eu acho um problema grave, e também o Serviço Florestal Brasileiro. A Agência Nacional de Águas foi para o Desenvolvimento Regional e o Serviço Florestal foi para o Ministério da Agricultura, que é muito estranho, porque o Serviço Florestal é o órgão, é o departamento, porque ele não é uma autarquia, mas é a unidade do governo que controla o cadastro ambiental rural, e você bota isso dentro do Ministério da Agricultura. Então, já começou errado. Talvez a principal perda que os ambientalistas tiveram em termos de lei em senso estrito no governo Bolsonaro até agora, seja exatamente esse esvaziamento inicial na estrutura do Ministério do Meio Ambiente. Eles criam alguns programas como a Adote um Parque. Ninguém é contra adotar a iniciativa privada, contribuir com recursos para as unidades de conservação. Mas o Adote um Parque, eles fazem uma propaganda de que vai ter 3 bilhões de investimentos. Até agora, depois de um bom tempo, não teve nem 18 milhões, e os 18 milhões ainda não entraram. Então, eles criam uma série de programas fake, editam uma portaria de um artigo e nem aquilo é colocado para diante. Então, o Ministério é um ministério fictício, paralisado, e na minha leitura pessoal e de muita gente, isso é muito intencional, na verdade. E bem recentemente, há poucos dias, o ministro Barroso nos presenteou, na verdade, com um voto favorável na ação do Fundo Clima,
arguição de descumprimento de preceito fundamental número 708, e tivemos a primeira grande vitória nessas ações. Foi uma votação no Supremo de 10-1, inclusive um dos ministros ligados ao governo votou favoravelmente a demanda dos partidos de oposição, e foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal a manutenção de recursos disponíveis para clima sem uso. Esse é o voto. É um precedente muito importante mesmo, e que ajudará bastante nas outras ações e na litigância climática e ambiental de forma geral. De qualquer forma, essas paralisações, essas omissões em políticas públicas, elas estão gerando o aumento da judicialização. Em todo o governo Bolsonaro houve aumento não só das ações no Supremo, como na Justiça Federal, de forma ampla, questionando essas omissões, inconstitucionalidades e ilegalidades do governo na pauta socioambiental. Nós temos nesse desmantelamento também maior interferência do gabinete do Ministério do Meio Ambiente no IBAMA e no ICMBio no seu dia a dia. Temos indicação de titulares para as duas autarquias, IBAMA e Instituto Chico Mendes, integrados ao projeto de destruição socioambiental, e também nomeações principalmente de policiais militares de São Paulo para diretorias importantes nas duas autarquias. O governo ele fez uma coisa que tem piorado nos últimos tempos, ele tem desmantelado o processo sancionador ambiental. Quando os órgãos IBAMA, o Instituto Chico Mendes, vão lá e multam, aquela multa, o auto gera um processo sancionador, um processo administrativo. E você só vai cobrar a multa depois de ter defesa, recurso, lá no final que você cobra. Eles interferiram muito nesse processo, criaram etapas protelatórias, mudaram as regras de fazer cada um dos atos, e tudo isso está levando a muita prescrição. E quando leva a prescrição, qual é o recado que eu passo? Infrator pode fazer à vontade, porque você nunca vai ser punido. É esse o recado. Apenas com uma das decisões recentes do presidente do IBAMA sobre a forma de pedir as alegações finais no processo administrativo, vai levar à prescrição de 42 mil processos no IBAMA, segundo números do próprio IBAMA. O único medo que o infrator tem é dos embargos, porque o banco não empresta dinheiro para a área embargada em regra. Fora o embargo, a multa hoje não vale nada, porque o processo está sendo totalmente desconstruído por decisões, principalmente, do atual presidente do IBAMA. No Congresso Nacional, o governo vem apoiando todos os projetos de lei do pacote da destruição, né? Então, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental é super importante para mim. Se ela for aprovada, eu costumo falar que é a mãe de todas as boiadas, porque o licenciamento pega de uma indústria pequenininha numa periferia urbana um belo monte da vida, né? O governo vem apoiando textos muito ruins, que é o pior de todos, é que foi votado pela Câmara e está no Senado agora. Vem apoiando também a chamada Lei do Veneno, que destrói todo o sistema de controle de agrotóxicos e vira um líder geral. A Lei da Grilagem, que vai respaldar ocupações de grandes áreas por grandes grileiros e vai dar o título para eles. A legislação de mineração em terra indígena e outros projetos ligados à questão dos direitos indígenas e de outras populações tradicionais. O resultado de tudo isso, gente, explosão do desmatamento, explosão do garimpo irregular, aumento de invasão de terras públicas, de territórios indígenas, de territórios quilombolas, acirramento dos conflitos sociais. E tem jeito, como é que a gente enfrenta tudo isso? Eu não vou detalhar, mas no Observatório do Clima, na rede do Observatório, né, nas 73 organizações, nós estamos com um esforço de propostas para o próximo governo, que não o governo Bolsonaro, né? Porque o governo Bolsonaro não tem futuro, a política ambiental, a política socioambiental não tem qualquer futuro no caso de reeleição, nós temos que continuar a luta, né? A luta vai continuar em todas as opções, mas não tem o futuro, numa reeleição é zero, no caso do governo Bolsonaro. E nós estamos com um esforço que chama Brasil 2045, é uma proposta de trabalho em 8 áreas que tem a ver com a questão socioambiental, com propostas concretas sobre o que tem que ser feito para reconstruir.
E por que 2045? Porque nós acreditamos que o Brasil é o único país do mundo com condições de chegar a ser das grandes economias do mundo, né? Nós ainda somos, né? Mesmo tendo decaído, dos países com mais população, com uma economia grande, nós somos aquele que tem condições de chegar no ano de 2045 na condição de carbono negativo, sequestrando mais carbono do que emitindo, protegendo mais o meio ambiente do que descuidando dele. Para a opção Bolsonaro não, o que se faz em termos de ações socioambientais? É isso. Muitíssimo obrigada, Sueli, por essa apresentação, né, não só panorâmica, mas também com detalhes e informações importantes aqui que você nos trouxe hoje. Então, eu passo a palavra agora para a Juliana. Boa tarde a todos vocês, é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, numa mesa com a Associação Brasileira de Antropologia. Continuando um pouco a análise da Sueli, né, além desse cenário muito ruim de desmonte que a gente tem assistido no Poder Executivo, a gente também tem um legislativo que talvez seja um dos mais predatórios. E a gente vem enfrentando uma verdadeira batalha contra projetos de lei que buscam trazer retrocessos muito grandes para a legislação e tornar questões ambientais e a efetivação dos direitos indígenas ainda mais difícil. E eu vou usar os meus 20 minutos para falar um pouco sobre esses PLs que estão aí na nossa linha de frente de luta, principalmente nos últimos 2, 3 anos. E o primeiro desses PLs que eu gostaria de chamar a atenção, que a Sueli também já falou, na Câmara dos Deputados é o 2633, no Senado a gente tem o PLS 510, que é ainda pior, e é um PL que a gente sempre escuta a bancada ruralista falando que ele é um PL muito bom, né, que ele combate o desmatamento e que ele tem a função de achar e encontrar o CPF de quem desmatou a Amazônia. E isso é uma falácia gigantesca, né? Primeiro porque a primeira coisa que o grileiro faz quando ele invade uma área é desmatar essa área. A gente tem um livro muito bom que se chama Dona é Quem Desmata, e que fala um pouco dessa dinâmica da grilagem na Amazônia. E aí a pessoa entra, ela desmata uma terra que é uma terra pública, que é uma terra que pertence, né, à União, ao patrimônio público, e ela faz esse desmatamento como uma forma dela comprovar a posse dessa área. E qual que é o grande problema desses PLs? O grande problema desses PLs é, primeiro, que a gente já tem uma lei para regularizar pessoas que chegaram há 50 anos atrás na Amazônia e ocuparam uma área pública. O segundo problema é que a primeira lei que foi feita com essa finalidade dizia que se iria regularizar pessoas, né, que tivessem ocupado essas áreas até 2004. Depois a gente teve uma mudança nessa lei no governo Temer, dizendo que se regularizariam pessoas que tivessem entrado nessas áreas até 2008. E agora esses PLs, que a gente está aí sempre criticando bastante, eles pretendem regularizar pessoas que invadiram terras públicas muito recentemente. Então, é uma grande falácia você dizer, olha, esses PLs combatem o desmatamento, se a pessoa sabe que ela pode invadir uma terra hoje, fazer um grande desmatamento, que amanhã o Congresso Nacional vai dar um jeitinho para alterar a lei e ela ser regularizada. Com certeza, isso não é uma norma que combate o desmatamento, ela é uma norma que incentiva o desmatamento, que diz, invadam mais, desmatam mais, que depois a gente vai dar um jeito de te regularizar e você ficar tranquilo, pagando um preço subsidiado por essa terra, porque os preços que são pagos são os preços praticados para a reforma agrária, que é a população rural hipossuficiente, e nem sempre essas invasões são de pessoas pobres, né? Quem consegue invadir e cercar uma área de 2.500 hectares não é uma pessoa empobrecida. Essas pessoas, elas têm que ter um poder econômico. Essas áreas, elas são utilizadas para especulação imobiliária, as pessoas grilam para depois vender pelo preço de mercado e obter, né, lucro, ou ainda para fazer reconcentração fundiária, para conseguir ir grilando vários pequenos lotes, aí, regularizam no nome da mãe, ou no nome da tia, ou no nome da avó, ou no nome do filho, e aí quando a vistoria chega em loco, ela vê que só tem uma estrutura, né, de fazenda,
que dá conta de todos aqueles lotes, que na verdade é uma área enorme que pertence a uma pessoa só, que fez um laranjal ali para tentar regularizar uma área muito grande. E aí um dos grandes problemas desses PLs também é que eles querem tirar essa vistoria, que pode aferir essas irregularidades, que pode aferir se tem uma comunidade tradicional, uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola nesses territórios, e outras comunidades rurais também dentro dessas áreas, né, que as pessoas buscam regularizar, porque isso gera conflitos imensos na Amazônia. A gente tem aí diversos massacres e muita violência por conta da posse da terra, e deixar essa vistoria de lado só tende a aumentar essa violência. Então, a pessoa recebe o título sem se fazer uma checagem, se ela recuperou essa área que ela desmatou para invadir essa terra, ela só vai ter algum problema se por acaso ela for multada pelo IBAMA. Então, quando vocês ouvirem que o PL da grilagem é muito bom, porque ele combate o desmatamento, ele encontra o CPF do desmatador, isso não é verdade, né? Um PL que, muito pelo contrário, ele vem incentivar o desmatamento predatório. E tem uma outra coisa também que é muito grave, né? A gente tem hoje mais de 40 milhões de hectares de terras públicas não destinadas só na Amazônia. É uma área imensa e é uma área onde a gente deveria ter uma política muito séria para se pensar qual é a destinação agrária ou ambiental, o que a gente vai fazer com esse patrimônio, como isso pode resolver outros problemas de conflito de terra. Essas terras deveriam ser prioritariamente para destinação, por exemplo, de pessoas de boa fé que estão dentro de terras indígenas, de territórios quilombolas. Como que a gente vai usar isso para resolver os problemas que a gente eventualmente tenha com produtividade? Como que a gente vai pensar essas terras para conectividade de áreas protegidas que a gente precisa ter nos biomas, enfim. Uma discussão séria, porque é um patrimônio muito grande, não é um quantitativo de terra qualquer. Enfim, a gente não tem feito uma discussão mais qualificada sobre essas áreas. A prioridade é, invade logo, que o governo vai lá, dá um jeitinho na sua vida, você vai pagar um precinho de banana e vai conseguir se regularizar. Então, a prioridade tem sido regularizar invasores de terras públicas, criminosos ambientais, e não dá para falar que agindo assim, a gente tem uma política com essas leis de combate ao desmatamento. O grileiro, ele sempre tem um prazo dilatado e uma tolerância. A gente vê uma discussão muito forte sobre o marco temporal na questão indígena, né? Então, o que é esse marco temporal para a questão indígena? Essa é uma teoria inventada pela bancada ruralista para dizer que uma terra indígena só pode ser demarcada se ficar comprovado que os indígenas estavam nela em 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação, do surgimento da atual e da Constituição vigente no país. Uma data totalmente aleatória, uma data totalmente absurda. O problema é que esqueceram de combinar isso com os indígenas, né, de dizer em 5 de outubro de 88 que 30 anos depois isso ia ser exigido deles, e, obviamente, que a maior parte das comunidades não foi lá registrar em cartório a posse delas, não tirou uma foto, não juntou 5 testemunhas para, né, assinar um documento, e é muito difícil fazer essa prova. Por mais que as comunidades, a grande maioria delas, estivesse nessas terras, se vira uma disputa, né, dos invasores dessas áreas contra os indígenas, eles querendo que os indígenas apresentem uma prova objetiva sobre a ocupação nessa data certa. Sem falar, né, das comunidades que, de fato, não estavam nas áreas, porque foram expulsas, porque passaram por processo de remoção forçada. A gente tem inúmeras comunidades, por exemplo, que foram transferidas para o Parque Indígena do Xingu. Eu trabalho com uma comunidade que os paraquedistas da FAB saltaram na terra indígena, abriram uma pista de pouso, os aviões desceram, eles colocaram os indígenas com armas, com uma violência extrema nos aviões e levaram para o Parque Indígena do Xingu. Eles estavam na terra em 5 de outubro de 88? Não. Porque eles não queriam, porque eles abandonaram a terra? Não, né? Porque eles foram removidos pela Força Aérea Brasileira de uma forma extremamente violenta. Então, eles realmente não tinham como estar ali naquela terra. E isso é muito grave, isso é muito... É mais uma forma da gente ter uma legislação que é protetiva, que é a Constituição, né? A Constituição traz a proteção sobre os direitos territoriais indígenas, mas a gente vê que se busca construir legislações para tirar a potência
dessa legislação constitucional e fazer com que os indígenas, ao fim e ao cabo, não tenham direitos territoriais, né? Porque ninguém pergunta, tá bom, se o indígena não estava aqui em 5 de outubro de 88, ele estava onde? Vamos, então, demarcar essa terra onde ele estava? Porque eles estavam em algum lugar, né? Eu costumo falar, né, logicamente, brincando, que não tem como os indígenas terem sido abduzidos no dia 4 e devolvidos no dia 6. Então, ninguém faz essa pergunta, não estavam aqui, estavam aonde? Não querem resolver esse problema, né? Eles querem simplesmente fechar a possibilidade de qualquer demarcação de terras, e a gente aqui, falando, imagino, para um público muito composto também por antropólogos, sabe que, né, sem terra não há povos indígenas e que processos assim, eles podem ser condenatórios de processo de assimilação cultural forçada, de genocídio, de questões muito graves. E o ano passado a gente viu aí o ressurgimento muito forte daquele chamado PL 490, que além, né, de colocar esse marco temporal como um critério para a demarcação de terras indígenas, transformava o processo de demarcação de terras, pretende transformar o processo de demarcação de terras indígenas numa corrida de obstáculos, porque insere um monte de fases justamente para que a administração pública não consiga finalizar esse processo, porque são fases e mais fases e mais fases, e também pretende regulamentar garimpo. A gente tem visto um lobby muito forte do garimpo nesse governo, e os PLs, eles vêm também com essa tendência de regulamentar garimpo em terra indígena. E a gente, fazendo uma leitura sistemática da Constituição, a gente chega à conclusão que não é possível regulamentar garimpo em terra indígena. O que a Constituição traz é aproveitamento de recursos minerais, e ela dá uma abertura para a regulamentação da mineração industrial. Esses artigos que tratam de garimpo não se aplicam às terras indígenas. Então, a gente entende que a atividade de garimpo ela foi pré-excluída pelo constituinte originário da possibilidade de regulamentação, né? Quando a Constituição fala em regulamentar, ela está falando de mineração industrial, ela não está falando de garimpo. Mas a gente tem um governo que é extremamente ligado ao lobby do garimpo e que vem incentivando essas atividades, né? A gente teve Bolsonaro visitando um garimpo ilegal na terra indígena Raposa Serra do Sol, se não me engano. A gente teve Bolsonaro fazendo lives dizendo que a fiscalização ambiental não deveria acontecer, colocando fiscais do IBAMA e do ICMBio que estavam em campo, inclusive em situação de risco de vida. E a gente tem um presidente que tem dado uma licença social para o agrobanditismo na Amazônia. E isso é muito grave. O Brasil é o país que tem a maior população, a maior quantidade de povos indígenas isolados no mundo, são povos extremamente vulneráveis, né? Tanto epidemiologicamente como socialmente. Então, permitir, por exemplo, que se tenha mineração nessas áreas é uma coisa completamente absurda, porque pode sim gerar o extermínio maciço dessas populações. E a gente permitir isso em qualquer terra indígena sem estudos muito aprofundados já é uma coisa extremamente grave, né? E o que a gente tem visto é um incentivo à ilegalidade dessas atividades. A gente não acha que nos próximos governos isso vai mudar, né, como um passe de mágica, a gente vai ter um grande desafio pela frente, mas a gente espera que a gente consiga fazer uma discussão mais qualificada, né, que a gente consiga uma garantia mínima para os direitos dos povos indígenas. A gente não tem falta de terras no país, a gente tem mais de 40 milhões de hectares de terras públicas não destinadas. A gente tem as áreas hoje utilizadas por pastagens, 20% do território nacional são pastagens degradadas que poderiam ser recuperadas, por exemplo, para aumento da produtividade do agronegócio. O que nós precisamos é, né, de uma política mais séria, mais comprometida com o meio ambiente, que tenha esse compromisso com a descarbonização e que, principalmente, tenha compromisso com a proteção dos direitos humanos e dos direitos dos povos indígenas. Então, é isso, muito obrigada. E na sua fala deixa muito claro, né, assim como na fala da Sueli, né, que nós não estamos diante de um governo falho, ou um governo incompetente, ou um governo neoliberal ou liberal, né? A gente está falando de um outro tipo de coisa, né? A gente está falando de ações deliberadas, né? Antiambientais, anti-indígenas, né? E de aprovação ou de aceitação ou de abertura para vários ilícitos, né?
várias ilegalidades e ações criminosas mesmo. Agradeço a Juliana, então vou passar a palavra agora para o Luiz Vinícius. Vinícius. Boa tarde, Andréa, boa tarde a todos. Então, eu estou aqui em nome, né, representando o grupo de trabalho de licenciamento ambiental da Sociedade de Arqueologia Brasileira, né, do SAB. Então, eu queria agradecer muito o convite para participar novamente, né, dessa discussão que a gente já iniciou ano passado e que, na verdade, é um exercício contínuo de tentar, estando inserido no licenciamento ambiental, no contexto da arqueologia, de se pensar o que a gente está fazendo, quais as políticas nos afetam, quais os caminhos nos afetam, e pensando na fala das colegas, né, pensar como que o Brasil tem uma política de Estado que reflete o que ele pensa, como tratar o meio ambiente, as pessoas, né? Sobretudo, o território. É nesse sentido que a gente trabalha no grupo de trabalho. A gente tenta pensar como as políticas públicas vão afetar essas pessoas, e a arqueologia pode contribuir para entender que aquele espaço foi ocupado antes, né? E as pessoas, numa outra sociedade, elas respeitavam aqueles objetos que ali estavam, né, o seu modo. A arqueologia hoje, ela também considera o elemento do homem que hoje está ali, e a sua relação com o meio ambiente e com a materialidade que está ali, né? Então, reuniões como essa, que nós estamos aqui, elas são propositivas nesse sentido. E elas são importantíssimas, de reunir pessoas de diferentes especialidades e pensar como construir uma política, né, de meio ambiente que vá para um rumo que também considere as pessoas, não aquelas apenas que detêm o poder econômico, né? E que por isso podem transformar o espaço a seu modo, de forma muito mais efetiva e muito mais destrutiva, né? Não é uma palavra estranha de se falar, né? De destruição ou de alteração, de mudança, enfim. Mas a gente também, as pessoas menos abastadas têm que ter a oportunidade de opinar sobre essas alterações, né, que podem estar ali no seu ambiente da sua casa e da sua vizinhança, como isso também pode afetar o mundo inteiro, né, como é o caso das mudanças climáticas, etc. Então, no GT a gente está ativo há um ano, né? A gente produziu algumas notas técnicas, a gente fez algumas parcerias com a ABA e com outras instituições, então a gente observa como essas mudanças mais atuais de discurso, elas afetam a vida das pessoas, né? Sobretudo das comunidades tradicionais e das pressões que são colocadas nela por conta da ocupação do território. Uma das grandes questões que se levantou, né, no GT nos últimos tempos é essa Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que ela propõe vários retrocessos do que foi ganho nesses últimos tempos, a duras custas, mas que também estão sendo perdidas, né? Então, a arqueologia que a gente pensa é uma arqueologia que vai longe do senso comum, né? Que pensa a sociedade de hoje e essa relação dela com o meio, né? E o licenciamento ambiental, como ele foi construído lá, como a Sueli falou no começo, né, na década de 80, ele já pensa numa arqueologia que era feita na década de 60, que é a nossa lei, a principal lei de proteção aos sítios arqueológicos da década de 60. Então, a gente já tem um delay aí entre a entrada da arqueologia na política ambiental para as políticas de trato com os sítios arqueológicos de 30 anos, né? E essas coisas ainda estão presentes até hoje nas nossas normatizações, né? No nosso meio institucional de se fazer arqueologia.
o processo de licenciamento ele deve considerar dentro das suas demandas as especificidades de cada obra e as especificidades das pessoas e dos sítios arqueológicos que estão ali. Quando a gente teve, né, só em 2015, né, então a gente tem uma primeira lei sobre arqueologia e o licenciamento em 2002, e depois a gente só teve uma normatização mais específica em 2015, que ela tenta aproximar isso, né? Então, da nossa realidade de agora. Porém, ela é uma normativa que ela leva muito mais em consideração as prioridades dos empreendimentos do que da arqueologia. Então, por exemplo, a preservação dos sítios em loco, né? Então, você tem um empreendimento, você acha um sítio arqueológico, a prioridade seria preservá-lo. Só que você desconsidera que alguns empreendimentos, eles são indutores de uma mudança no meio ambiente que vai além deles, né? Então, um loteamento, dependendo do tipo do empreendimento que eu proponho, o entorno imediato dele, ele vai acabar também sendo alterado, né? E como é que a gente vai preservar o sítio numa parte do licenciamento? Então, uma das mudanças que a gente gostaria, que é interessante, seria você tratar o sítio arqueológico como um todo, né? E não apenas ali na área diretamente afetada daquele empreendimento. Também tratar as manifestações culturais imateriais que tem ali, né? Porque hoje em dia, se eu durante um licenciamento de uma obra, eu identifico que tem uma manifestação cultural imaterial que ela não é registrada, que ela não é registrada pelo IPHAN ou pelo CONDEFAT, etc., ela não vai ser considerada no termo de licenciamento, né? Ela não vai impedir uma obra. Aí, desse ponto de vista, o licenciamento ele passa a ter apenas a função de licenciar a obra e não de considerar a vontade das pessoas que estão ali, né? E, por exemplo, uma coisa que foi falada, né, pela Juliana é que esses vazios, né? Onde estavam os indígenas ali em 88? E, de certa forma, o que a gente tem hoje como um sítio arqueológico, que é definido como um sítio arqueológico, é dessa forma também. Então, o sítio arqueológico é o lugar onde tem os vestígios. E agora a paisagem, os vazios onde não tem material arqueológico, mas que podem estar relacionados, eles não são considerados parte do sítio arqueológico, né? E a gente tem uma normativa de 2019 que dificultou muito o registro de sítios arqueológicos, por exemplo, em terras indígenas, né? Porque ele fala que para registro de um sítio arqueológico a gente tem que ter a distribuição espacial do sítio. E sem escavar o sítio, minimamente, é complicado você conseguir isso, você conseguir registrar como um sítio arqueológico, porque um dos entraves é o custo de você escavar um sítio para poder registrar, né? Ou você ter uma portaria de pesquisa, né, ali, que é uma coisa que demanda muito mais tempo. Então, se uma comunidade tradicional ou numa unidade de conservação se identifica um sítio arqueológico, eu não consigo registrar apenas pelo que eu estou vendo na superfície. Essa política, né, que já vem se alterando e perdendo terreno, né, a política de conservação do meio ambiente vem perdendo terreno há alguns anos, ela se reflete, por exemplo, numa normativa da SEMA do Mato Grosso, de 2017. Então, lá ele diz, né, dificulta o papel do arqueólogo no licenciamento, sendo que ela fala que se não tiver sítio arqueológico nas proximidades do empreendimento proposto, licenciado pela SEMA, né, pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso, não precisa consultar o IPHAN. Então, a gente sabe que a maior parte dos sítios arqueológicos, eles não são conhecidos, eles serão conhecidos no processo de licenciamento. Então, esse é só um exemplo de uma lei que está em vigor hoje e que coloca em risco o patrimônio, né? Então, tem algumas questões que vão ser pioradas, por exemplo, na lei proposta, na Lei Geral de Licenciamento, né? Então,
ela ataca diretamente a salvaguarda do patrimônio cultural brasileiro, principalmente o arqueológico, né? Enfraquece principalmente o papel do IPHAN no licenciamento. Então, hoje em dia, o IPHAN tem um papel prioritário assim, no licenciamento ambiental, né? O IPHAN ele participa do processo de licenciamento ativamente, dando seu parecer, né, sobre como está sendo tratado os sítios arqueológicos. Na lei geral, ele não teria esse papel, né, de não liberar, por exemplo, uma licença ambiental. E isso coloca em risco várias coisas. Então, muito obrigada, Vinícius. Vou correr aqui com o tempo, passando a palavra aqui para o colega Wilson, por gentileza. Bom, boa tarde a todos e todas. Sou Wilson Cabral, apresentações já feitas. Pois bem, eu acho que uma grande preocupação já demonstrada por aqui, e que para mim é talvez um dos principais pontos, é que o país levou aí em torno de 4 décadas, pelo menos, para ir consolidando, ao longo do tempo desse interstício, a sua política ambiental, né? E quando eu digo isso, eu digo em todo o seu arranjo, né, que envolve o governo federal, os estados e municípios, e diversas áreas, né? Então, e o que nós estamos vendo agora é um recrudescimento. Sueli chamou isso de um desmonte, né? Uma desconstrução de boa parte desse conjunto legal, né, e infralegal, e que coloca em risco diversas situações já consolidadas, ou seja, bom, logo no início do atual governo, nós tivemos a alteração do Conselho Nacional de Meio Ambiente, da composição do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e, na sequência, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, esse talvez fosse um primeiro sinal do que viria, né? Foi diminuído pela metade os assentos da sociedade civil, né, no Conselho, e, por outro lado, isso criou um desbalanço em que o governo passou a ter uma hegemonia, uma predominância, e, além disso, o decreto ainda incorreu em uma centralização de poderes, a possibilidade de tomadas de decisão ad referendo pelo presidente desse conselho, que notadamente, seria um funcionário público, alguém representante do governo. Então, cortou completamente as prerrogativas de um arranjo social, de uma participação social que pudesse contrabalançar visões, né, e que era objeto, inclusive, de um Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Para citar um exemplo, no campo de recursos hídricos, em 2019 foi lançado o Plano Nacional de Segurança Hídrica, que deveria ser um plano, inclusive, que abarcasse uma série de condições já vividas atualmente, mas também cenários aí de mudanças climáticas e prerrogativas, né, de combate a essas mudanças ou de adaptação às suas consequências. Fora isso, a gente tem pelo menos vou citar mais 2 casos que são importantes, emblemáticos, que passam pelo Congresso, mas que têm uma ampla participação do governo federal nesse contexto, né? Então, hoje a gente sabe, tem uma confluência aí de interesses do governo federal com uma agenda de uma parcela significativa das bancadas parlamentares, e o que se chamou no passado de passar a boiada tem também uma repercussão lá no parlamento, e é importante que se levante alguns exemplos. Um dos mais iconoclássicos é o do chamado novo marco hídrico, né? Como se nós já não tivéssemos um marco hídrico ainda em consolidação e que precisava até ser aprimorado. Cria, né, esse decreto, que é esse projeto de lei, melhor dizendo, que é o 4546 de 2021, cria uma política nacional de infraestrutura hídrica, né? Esse é um termo novo, essa política nacional de infraestrutura hídrica é um termo lançado aí pelo governo por meio desse PL, e que traz uma série de elementos que é importante salientar. Primeiro, ele cria o conceito de serviço hídrico. Então, nós já tínhamos, pela Lei das Águas, alguns conceitos,
a própria incorporação, posteriormente, do saneamento, né, essa questão de gestão de águas, trouxe outros conceitos, mas criou-se ainda um conceito adicional que seria de serviço hídrico, e mais está mais afeito a obras de infraestrutura cinza, né, barragens, canais, adutoras, transposições, etc., mas com uma definição muito ampla e imprecisa. Então, essa definição ampla e imprecisa acaba por criar até uma lacuna, né, de interpretação desse objeto legal. A Lei das Águas criou, no passado, a necessidade de outorga de recursos hídricos, né? Então, para todo uso que não seja insignificante, eu preciso outorgar. Outorgar significa fazer um registro, pedir um auxílio, vamos dizer, uma chancela do órgão gestor, para dizer, olha, para aquela bacia, para aquela atividade, você pode retirar uma quantidade X de água, por exemplo, pode usar determinada quantidade de água, que você não estará afetando os outros usos múltiplos e também a integridade da bacia. Né? Então, se concede uma outorga. E essa outorga, minimamente, ela garante que você oriente e informe um sistema nacional de informação de recursos hídricos para fins de gestão. Né? O problema é que a outorga ela não era onerosa, ou seja, eu posso solicitar a outorga e eu tenho direito a um determinado quantitativo que o órgão gestor atribuir por uma condição técnica. O que acontece muitas vezes é que alguns usuários pedem um valor, uma quantidade de água, né, de uso de água, maior do que o que ele realmente necessita, para ter uma espécie de reserva técnica ali. O que está se propondo pela lei é, primeiro, criar a outorga onerosa, ou seja, que ele pague por essa outorga, e que agora ele possa, inclusive, comercializar entre usuários, entre entes privados, essas outorgas. E isso pode criar o que a gente chama o chamado mercado de águas, ou seja, em tese, pode levar ao que a gente sempre temia, que era uma privatização da água, uma privatização do recurso hídrico. E, por fim, o PL, um projeto de lei 2497, de 2020, que retira parte importante da regulação de águas subterrâneas. Esse projeto está passando aí por algumas comissões, hoje ele está na Comissão de Minas e Energia, mas vai passar ainda por Desenvolvimento Urbano, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Vejam que esse projeto não se prevê a tramitação dele pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara, e nem pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que, em tese, serão pertinentes para o que se deseja. O que o PL propõe é a dispensa de outorga para uso de recursos hídricos de proprietários de imóveis rurais ou urbanos que não são atendidos por rede pública de abastecimento. Ora, quem são os beneficiários? Quem seriam os beneficiários de um PL como esse? Grandes proprietários rurais. Então, isso é um absurdo, inclusive, legal. Esse PL acabou de ser rejeitado pelo relator, né, o deputado Carlos Zaratini. Esses são exemplos, né, de como, tanto no arranjo legal quanto infralegal, ou simplesmente por decretos, nós estamos passando aí por uma desconstrução que pode ter consequências, já está tendo, mas pode levar a consequências muito complicadas, inclusive de insegurança jurídica. Né? Fora toda a desconstrução, há também uma paralisação da consolidação, uma paralisação de todos os processos de aprimoramento da legislação existente. Do ponto de vista da ciência, quer dizer, a redução de verbas, de recursos, né, para a ciência tem, consequentemente, implicações para a questão de recursos hídricos. Várias coisas que poderiam estar avançando. A gente está aí com desafios não só de cenários de mudanças climáticas, aliás, este ano está sendo, né, um dos anos mais secos da história, nós teremos consequências disso, mas também, por exemplo, com a iminência de um aumento da quantidade de agrotóxicos, né, e de liberação de agrotóxicos, tem um paralelo na questão de águas, né? Então, nossas águas estarão mais vulneráveis e mais ameaçadas em termos de qualidade, e nós não temos aí a contrapartida científica para avançar nesse contexto, porque nós temos uma redução drástica dos recursos para a ciência nesse âmbito. O que a gente precisa fazer imediatamente para retomar
Antes de mais nada, restabelecer os fóruns de participação da política de recursos hídricos, especialmente o CNRH, no caso que eu estou citando, à luz da Lei 9433. Iniciar uma ampla discussão com a sociedade com vistas à atualização de um Plano Nacional de Segurança Hídrica, que é fundamental para o nosso futuro imediato, né? Restabelecer fluxos de planejamento e regulatórios para temas importantes na agenda das águas, entre eles questões de qualidade e também integração com outras agendas temáticas, ambientais, desenvolvimento, infraestrutura, saneamento e mudanças climáticas. Muito obrigada, Wilson Cabral, por trazer toda essa avaliação sobre a questão da governança, né, das águas aqui no Brasil, né, e muito preocupante, né, todo esse processo de privatização, mercantilização, né, tudo isso aí bem lembrado por você, né, começa com o desmanche, né, dos conselhos, né, a limitação da participação da sociedade civil, e a priorização, né, de apropriação da água por grandes, né, grandes proprietários rurais, grandes negócios, né? Pensando aí, podemos retomar no debate. Eu vou passar rapidamente, então, agora, focando no debate, para a professora Edna Castro. Boa tarde a todas, todos e todes. Muito contente que a gente tenha realizado esse debate, que é super importante, e nesse contexto da realização da reunião da SBPC, eu acho que a discussão sobre a política ambiental, sobre as questões ambientais e sua ligação também com os problemas sociais, com os problemas da sociedade, do Estado, eu acho que isso nos permite debater de uma maneira bem mais ampla, né? Em todos esses temas que foram tratados relacionados à mesa, se tem uma palavra comum, não é? Uma percepção comum, que é dessa destruição, do desmonte, desses descaminhos de um processo que vinha sendo construído, um processo em curso, né? De regulamento das questões ambientais, socioambientais. Então, nós estamos, portanto, não é? Falando nessa mesa de constatação da pesquisa, quer dizer, por diferentes temas de pesquisa, nós nos defrontamos com esse processo de destruição. Não é? Então, eu acho que a gente tem que refletir sobre ele, mas também temos que refletir um pouco de pensar o amanhã, não é? De pensar o que é que nós vamos fazer agora, que eu espero que tenhamos um outro governo. Não quer dizer que a luta pela construção de uma política ambiental, de uma política de Estado, né, ela esteja dada. Eu acho que a luta continua, nós vamos continuar com esse debate de uma maneira assim, mesmo que tenhamos um governo progressista, temos um governo que ampare, não é, essas questões. Eu acho que é importante pensar o que fazer amanhã, né? E quais são as linhas básicas de construção, ou seja, uma matriz de construção para remontar, não é, uma política ambiental. Nós falamos de um descaminho, né? E eu queria lembrar um pouco que esse descaminho nos fez parar um processo, quer dizer, um processo em curso. Então, agora, o que nós vamos pensar é retomar o processo. Não podemos retomar o mesmo, me parece, porque nessa ruptura que houve, nesse desmonte, muitas coisas aconteceram. Eu acho que a situação da violência no país, as mudanças climáticas se acirraram também nesses últimos anos, e eu acho que nós estamos diante de outros problemas, estamos diante também de criar mecanismos que evitem que se tenha de novo esse retorno e esse desmonte. Então, eu acho que nós temos novos desafios, nós chegamos a uma situação em que o alerta ele passou a ser uma dimensão importante do nosso pensamento, e então essas rupturas elas exigem que a gente repense o reordenamento ambiental, que pense na complexidade dos problemas. Eu acho que a problemática ambiental em si ela é marcada por uma complexidade muito grande. Outro ponto que eu queria também rapidamente dizer
é que no governo Bolsonaro que houve uma política, e eu concordo com ela, uma política de desmonte, mesmo que se possa dizer que é um projeto de desmonte ou é uma estratégia de desmonte, eu acho que, quando se fala de política, nós estamos integrando todos esses elementos, e essa política ela não vai só relacionada ao desmonte, é o desmonte do Estado, é de um Estado democrático, e no qual tem uma relação direta, esse processo tem uma relação direta também com a economia, nós não podemos passar por cima das mudanças econômicas, do momento que o mundo vive hoje e que as regulações econômicas elas passam a exigir outras estratégias também. Isso é importante porque nós passamos a lidar também com uma dimensão antitempo acelerado, né? Porque eu vejo que o aumento da violência, aumento das queimadas, da destruição com o desmatamento, esses processos de violentação das terras indígenas, de morte das pessoas que lidam com o meio ambiente, que cuidam do meio ambiente, das pessoas que têm um discurso social, um discurso político, um discurso de autodeterminação dos povos, né, das etnias, dos direitos de existência, de escolha dessa forma de existência, e tudo isso entra como elementos que contrariam uma postura, uma percepção de sociedade e agora do atual governo, né, que é provocar uma descontinuidade nesses processos. Então, eu acho que também é importante nós pensarmos na elite, nas nossas elites, e como a cultura colonial presente, a cultura colonial autoritária, o racismo, como essas dimensões entram nessa violência, porque não é simplesmente uma violência que tem a ver com essa corrida pela terra, no caso da Amazônia, ou essa privatização, quer dizer, uma corrida para privatizar imediatamente as terras, num processo que eu discuto num artigo como a terra enquanto commodity, a terra enquanto um produto que entrou numa circulação de mercado, numa cultura de commodity, né? E eu queria dizer, portanto, que terra, a ameaça aos povos indígenas, a ameaça às terras, a titulação, o garimpo nas terras indígenas, todo esse debate que nós fizemos aqui, que nós estamos fazendo na sociedade brasileira, isso tem a ver com um comportamento, uma compreensão, um pensamento negacionista e autoritário, conservador. Eu acho que essa postura ela está presente na sociedade brasileira, ela não termina com o governo Bolsonaro. Eu acho que nós temos que falar mais claramente do significado dessa relação colonial e racista com os povos indígenas, com os povos quilombolas, em territórios quilombolas, com a sociedade brasileira, não é? Enfim, quer dizer, eu acho que nós temos também que ir além, porque isso tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com toda uma política socioambiental, não é? E que nós não vamos, me parece, não vamos muito além se nós não trabalharmos também essas dimensões, digamos, da subjetividade, da construção do Estado de Direito, do conceito de democracia, de uma sociedade que respeite, né, que, acima de tudo, respeite e tolere as diferenças. Então, são dimensões que têm que entrar numa política ambiental. Se nós pensamos um pouco mais além, e vamos dizer, o que é que nós vamos fazer amanhã? Não é? O que é que nós vamos fazer com outro governo? Temos que desfazer o que foi desmontado. Eu acho que a primeira tarefa é essa. E uma outra tarefa importante é dizer que linhas, que matrizes, que prioridades ou que eixos nós vamos priorizar numa análise. E ao priorizar esses eixos, eles têm que ser eixos que não sejam, digamos, fechados, né? Digamos assim, fechados como temas, mas sejam eixos abertos que se permita entender toda essa dimensão complexa do meio ambiente dentro também de uma relação complexa com a sociedade, uma relação com uma sociedade que é de classe. Eu vejo a violência como mais grave, a violência que se faz na Amazônia, a violência que se faz no Brasil inteiro, que se faz em todos os países da Pan-Amazônia, é uma violência que não tem tamanho. Nós estamos falando de uma violência extrema,
com o meio ambiente, com as sociedades, com a cultura, com a ordem social que nós, a duras penas e com muito conflito, nós construímos ao longo desses séculos. Nós não temos mais, digamos assim, pela frente algumas décadas para agir. Nós temos que agir agora, nós temos que parar essa linha, não é, destrutiva, e pensar que um outro momento ele vai exigir muita criatividade, vai exigir garra, coragem, dedicação, mas nós somos capazes de produzir uma política ambiental. Então, eu gostaria de dar por aí um pouco de esperança, não é? De um futuro melhor, de um futuro que a gente possa coordenar como um projeto de sociedade que vá além, muito além do que nós temos vivido até hoje. Obrigada. Muitíssimo obrigada, querida professora Edna, por essa aula de sociologia. Só queria pontuar os desafios que Edna nos trouxe, não são apenas de reconstrução do Estado, das instituições do Estado, inclusive com novas bases, né, Edna? Com novas matrizes, novos eixos, como você colocou, mas também trabalhar no nível da subjetividade, das relações sociais, da sociedade, a questão do racismo, né, das práticas coloniais no nosso cotidiano, né? Essas práticas que estão aqui fazem parte da nossa história e tem tudo a ver com uma postura diante do outro, e esse outro, inclusive, essa alteridade que muitos consideram o meio ambiente como esse outro, né? E também esses outros todos, que são os nós brasileiros, né? Os indígenas, os quilombolas, com todos nós, né? Temos aqui, rapidamente, gente, 2, 3 perguntas, eu acho que é mais no sentido de aprofundar quais são os pontos-chave de virada, né? De reconstrução do sistema ambiental. Sim, a questão da governança da água vai constar do 2045, é um processo, na verdade, as propostas para o próximo governo, elas vão estar no volume 1 e 2 das publicações, e nós estamos no volume 2, isso vai ser suprido com a publicação do volume 2. E em relação a outra pergunta, qual é o ponto-chave? O ponto-chave, em termos de política pública, não estou falando de governança, de política pública em senso estrito, é a retomada do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, um metaplano que inclui controle do desmatamento, mitigação, adaptação, plano ABC da agricultura de baixo carbono, controle das emissões da siderurgia, controle das emissões do setor elétrico. Então, é o país enxergar suas principais políticas públicas sobre um norte climático, que é onde nós temos que chegar. Nós temos que inserir o olhar sobre a questão ambiental nas diferentes políticas públicas, então esse seria o meu norte prioritário. Olha, eu acho que a primeira questão é derrotar o Bolsonaro, gente, porque sem isso a gente não tem muita esperança. Eu acho que também é muito importante o protagonismo dos povos indígenas, eu acho que eles têm as saídas e eles precisam estar nas instâncias de poder, de decisão, de diálogo, né? Acho que a gente não vai encontrar uma saída para tantos problemas sem uma participação efetiva, sem uma igualdade mínima de poder nessas relações, porque eu acho que a gente tem aí um grande instrumento, que é a consulta livre, prévia e informada, que é algo que precisa ser implementado no país, tanto no nível administrativo como legislativo, né? A consulta, se ela começa a ser feita já nas fases de planejamento setorial, a gente tem aí um grande indicativo de onde construir uma usina ou onde não construir, como planejar esse desenvolvimento de infraestrutura, de logística. Então, acho que a gente precisa considerar os indígenas como realmente parte formadora da sociedade nacional, né? E dar a eles essa possibilidade de continuar sendo parte de um projeto de presente e de futuro. É isso, né? Tem a OIT aí, 169, e não é respeitada, né? A gente tem bacias hidrelétricas inteiras com projeções de hidrelétricas para todo canto, sem a consulta, né? E esses lugares são vazios arqueológicos, do ponto de vista do olhar do IPHAN, mas são lugares de significado para os indígenas, para as comunidades tradicionais,
deveríamos ter, então, considerado esses olhares, outros olhares que não só a materialidade, mas, né, dos sítios arqueológicos, mas o todo, e isso seria um grande avanço, e que eu acho que o caminho seria esse, né? O licenciamento ambiental não deve ser só para tratorar, né? Deve ser para considerar a vontade de todos, né? Equalizar as questões. Obrigado. Citando aí talvez dois elementos importantes que não foram ainda talvez mencionados, né, de todo. Nós fizemos um trabalho há um bom tempo atrás, que inclusive deu origem a um plano para a BR-163 sustentável. E naquele trabalho nós resgatamos uma coisa que é o seguinte: o poder do discurso. Quando foi anunciada a obra de pavimentação da BR-163, só ali, naquele momento, os impactos começaram a surgir. Então, os impactos vêm antes da obra em si, os impactos vêm antes do empreendimento em si. E transfigurando esse ícone, né, para o que a gente vive hoje, até saiu recentemente um artigo com uma matemática bem elegante, que mostra o que o discurso em torno, por exemplo, da mudança do Código Florestal em 2012, a sinalização para os que haviam degradado, né, trouxe em termos de impacto sobre o desmatamento atual. Então, atribui-se por esse modelo pelo menos 1/3 do desmatamento como sendo só referente à questão da liberação, né, da degradação que já havia acontecido, né, com a isenção dos desmatadores, né? E tudo que a gente está vendo nesse sentido agora caminha nessa direção, né? Então, há um discurso e há todo um envolvimento abaixo desse discurso por incentivos ao ilegal. E talvez o que a gente precisa é uma virada muito, muito importante e chave: a gente tem que privilegiar o legal, né? E isso tem causado, inclusive, uma grande insegurança jurídica e está, inclusive, levando aqueles que querem seguir a regra, né, certinha, a um grande desincentivo. Quer dizer, quem em sã consciência quer prosseguir num sistema capitalista como o que a gente vive, num sistema competitivo, tendo que conviver lado a lado com aqueles que estão sendo incentivados a desmatar, a poluir e a degradar, né? Como é que a gente vai reverter essa chave? Então, talvez esse seja um ponto importante a ser lembrado. Então, muitíssimo obrigada, Edna, colegas, público, colegas que participaram também pelo YouTube, em nome da ABA, em nome da SBPC. Conviver com o desgoverno como projeto não é fácil, né? Mas eu acho que a gente tem muita garra e muita força aí, e como foi demonstrado aqui, com várias sugestões, para a gente pensar e caminhar com o povo, desde baixo e pela terra, né? com todas as cores que fazem essa nação que é o nosso país, Brasil.